Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por este momento. Não, porque eu vou ler aqui, fica melhor. Obrigada, pastor. Por este momento tão emocionante. A adrenalina está lá em cima. Vocês não sabem como eu estou aqui nervosa. Onde eu fui apresentada neste lugar pelo meu pastor Silvino Silvestre, do qual eu faço uma homenagem a ele, que me apresentou. E foi ele também, o filho do pai do pastor Salatiel Silvestre, que me apresentou. E também ele foi a pessoa que Deus usou para que eu fosse curada. E hoje eu estivesse aqui, curada com 3 meses de idade. E Jesus não deixou eu morrer, porque eu já vinha para a casa da minha avó para morrer lá. Mas aí o pastor Silvino Silvestre, o pai do nosso Salatiel Silvestre, aí orou por mim e hoje eu estou aqui. Já passei dos 15 anos, glória a Deus, contando essa história. Isso aqui é a minha história ministerial com o pastor Gilvan Rodrigues. Não é a nossa história de um começo de namoro, não. É minha história ministerial. Quando começou essa história, nós já tínhamos 2 anos de namoro. Então, quando começou essa história aqui, eu estava ao lado dele. Nós não éramos casados, porque nós temos 48 anos de casados e 50 anos ao lado dele. 100% Gilvan Rodrigues, 100% Enaura Rodrigues. Então, meu querido, eu quero dizer a você, você sabe como eu estou nervosa, que para você isso é uma surpresa. Você nunca esperava, mas eu quero primeiro... Porque, irmãos, não é fácil. Eu fui criada nessa igreja. Aqui eu fiz meu ministério. Aqui eu fui chamada. Aqui Deus usou a nossa missionária, Alzirinha, para que hoje eu estivesse aqui. Ela dizia que o Senhor falou para mim, eu com 12 anos de idade, dizendo, ela e a nossa irmã Luzia Emília, que é a mãe da nossa irmã Edneide, que me ajudou muito nesses dias, que estava ao meu lado, com o pastor Evaldo. Então, essas 2 mulheres de Deus, irmã Alzirinha está aqui, a missionária, e a irmã Emília, Luzia Emília, que Deus a levou, eu acho que não faz nem um mês, mas essas 2 mulheres, Deus a usou para que elas profetizassem para mim, eu tão menina, sem entender nada, o que é isso na minha vida? Para que hoje eu estivesse fazendo 50 anos ao lado deste homem mais lindo da minha vida. Ele com meus filhos. São os homens mais bonitos que Deus nos deu. Com os nossos netos também e bisnetos. Então, eu fiz uma história aqui, irmãos, que talvez eu vou aqui resumir bem essa história. Mas eu quero ler para vocês. Porque essa história, ela é muito importante. Ela é de muito valor para a nossa vida, para o nosso ministério. Não é minha história dele, não é meus 50 anos de casado. São 50 anos de ministério ao lado deste homem lindo, maravilhoso, que o Senhor me deu. Porque era assim que eu pedia e assim eu fui presenteada com você, meu querido. A coisa mais linda que eu dizia a Jesus, eu quero um homem, Senhor, que fique igual a mim, que tu me fizesse linda, então eu não quero um homem lindo. E Jesus me deu um homem lindo, maravilhoso. E neste momento, irmãos, eu quero ler aqui, mas eu vou dar algumas palavras. Foi um culto de oração, que nós éramos noivos, quando, naquele momento, eu não sabia de nada. Nesse momento, eu só vi, nós viemos para o culto de oração, nós éramos noivos, e Gilvan, ele sentava ali, bem ali no meio da igreja, aqui por aqui, mais na frente, e eu no conjunto para ficar olhando para ele, né?
Ficar olhando, cultuando a Deus, mas de vez em quando dando as minhas olhadinhas. E ele também olhava para mim. Mas nós já estávamos noivos para casar. E um culto, Deus falou, e eu não sabia de nada disso. Nós estávamos já com a nossa casa preparada para o nosso casa, para arrumar a nossa casa, casarmos, tudo já pronto. Mas quando terminou este culto, e eu passei o culto, cantou o hino, o Senhor da ceifa está chamando. Me acompanha aí, gente. Quem quer ir a procurar almas? Você se lembra, meu filho, que você chorou esse culto todo? E eu dizia, por que ele está chorando? E eu não sabia por que ele chorava. E ele chorando lá, e eu olhando, eu dizia, por que Gilvan está chorando tanto com esse hino? Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Naquele momento ele tinha feito um pacto com Deus. Ele disse ao Senhor, Senhor, quando eu chegar na igreja, hoje à noite, eu não vou dizer nada a Enaura, nós vamos, o primeiro hino que for cantado, ou então uma palavra, tu falas, se realmente é isso, se não é uma emoção, mas se realmente é isso que tu queres da minha vida. E neste momento, quando terminou a oração de joelho, o hino que foi cantado foi esse: o Senhor da ceifa está chamando. O Senhor te chamou, Gilvan. Você sabe como foi muito difícil, não só para você, foi muito difícil para mim, muito difícil, porque eu, uma jovem, com todos os sonhos para casar, com uma casa já completa, e daí eu tive que me desfazer. Como ele era, e como ele era congregacional, e ele era da igreja congregacional, a minha igreja me apoiou muito. A minha igreja, eu acho que eu fui a primeira moça no Brasil a romper com essa, vamos dizer assim, essa tradição que a igreja tinha, de não casar com rapaz que não era da própria denominação. E eu recebi dos meus pastores, disse assim, um pastor de João Pessoa, em uma reunião em que eu estava chegando, aí ele disse, Enaura, se Campina Grande não fizer teu casamento, você vai para João Pessoa que eu faço. E daí eu estava já com confirmação de Deus para casar com essa pessoa linda, maravilhosa, esse homem que acreditou em mim. E daí, irmãos, nesse momento, ele quando terminou o culto que nós estávamos, aí ele saiu tão calado, aquela coisa tão calada, aquele homem calado, que eu sou conversadeira, vocês me conhecem, quem é daqui sabe muito bem quem é Enaura. Então, meu filho, o que é que você tem? Quando chegar em casa, quando chegar na casa de mãe Toinha, que é minha avó, que me criou, minha mãe, eu vou lhe dizer. Então ele me passou, minha filha, como nós nos tratamos, meu filho e minha filha. Sentamos no banquinho do jardim lá de casa, que eu morava bem aqui, próximo à igreja. E aí ele me passou, minha filha, Deus me chama para o ministério. Aí eu disse, e aí? Ele disse, você sabe, como eu sou congregacional, eu vou ter que desfazer de todos os nossos móveis, e nós vamos agora, eu disse, mas você vai, quando você terminar o curso, nós vamos casar. Não, eu quero ir casado e não posso levar você, porque não tenho condições. Foi muito difícil eu aceitar essa proposta dele. Não, porque todo sonho de uma moça é chegar, casar e estar com o esposo de lado. Mas Deus, neste momento, estava me preparando para esse ministério que ele desenvolveu durante esses 50 anos. Era o ministério itinerante. Então eu não quis, meu filho, não, você vai solteiro, eu lhe espero, eu fico estudando. Eu fiz toda a proposta, não, eu quero ir casado. Houve uma reunião da nossa família
E a nossa família disse: não, Enaura, você tem que aceitar o que Gilvan quer. Foi muito difícil, porque depois de 2 anos que nós estávamos casados, que nós casamos, com 2 meses, eu tive que levar ele em Recife, para que ele fosse para o seminário, e lá ficou eu de novo na minha igreja, sozinha. As minhas amigas faziam: isso é casamento? Cadê teu marido? E era tanta pergunta. E as meninas olhando para mim, eu dizia: eu só no círculo de oração. E eu: irmãs jovens, querem ter vitórias? Querem vitórias de oração na vida de vocês? Vivam nos círculos de oração. Eu vivia nos círculos de oração, dizia: Senhor, e Deus falava comigo: grande é a obra, repetindo tudo quando eu tinha 12 anos de idade. Grande é a obra que eu tenho para fazer contigo, né? Não só deste Brasil, mas fora deste Brasil. E eu dizia: meu Deus. E vivíamos, nós não tínhamos, naquela época, nem telefone na nossa casa tinha, era o telefone. Quem tinha telefone era gente muito rico. Era o telefone da vizinha. E eu, todo dia, eu mandava uma carta para ele. E todo dia ele mandava uma carta para mim. E nós vivíamos assim, por carta. E nos víamos nas férias. Irmãos, eu aceitei a chamada. Foi difícil. Foi muito difícil para mim. Para que ele terminasse aquele curso. E eu ficasse em casa, vamos dizer assim. Voltei, foram vendidos todos os nossos móveis. Só ficou o nosso quarto lá instalado na casa de mamãe. E eu fiquei ali sentada. E eu fiquei ali dormindo. Mamãe, venha dormir comigo. Mamãe, venha dormir comigo. Porque, pronto, Gilvan foi embora com 12 meses de casada. Você tem que estar no plano de Deus. Tem que estar ligada. Não é ouvir o que as pessoas pensam de você e querem que você, muitas vezes você não faça, mas é ouvir Deus falar para você. E Deus falou para mim, e eu fiquei, e ele ficou lá, e depois eu fiquei, irmãos, enfim, concordamos com muitas lágrimas. E no dia 20 de dezembro casamos, e foi quando ele foi embora. Passaram-se os anos ali, e ele no STEB, no Seminário Teológico Evangélico do Brasil, ali em Belo Horizonte. Nós só nos víamos nas férias. Eram 2 namorados. Mas, quando ele estava perto de terminar o curso dele, eu engravidei do meu filho, do meu primeiro filho, Gilvan Júnior. Júnior, foi você que me fez de mãe. Foi você que minha primeira vez que eu vi a palavra mamãe, foi você que chamou. Foi você, Júnior. E naquele momento, irmãos, da minha gravidez, eu passei sozinha com mamãe, minhas tias, que já estão tudo na glória. E eu fiquei aqui. E quando eu disse meu filho, mandando por carta, e às vezes lá, alguma vez, um telefonema, eu disse: meu filho, o nosso filho vai nascer tal dia, você tem que vir para o nascimento do menino. Aí ele disse: mas eu estou em prova. Não, mas você tem que vir. Ele veio para o nascimento do menino. E com 12 dias, você, Júnior, meu filho, você foi apresentado nessa igreja, aqui, nessa igreja de Campina Grande, estão as minhas histórias, a minha história, as minhas raízes, e aqui é o meu berço. Aqui é aonde Deus cumpriu todas as promessas de Deus neles, foram sim na minha vida. E eu vim com 12 dias de resguardo, né, como a gente chama. Eu subi ao templo com Gilvan. Nós subimos, viemos para a igreja com a família. E ele apresentou a criança. E no outro dia, irmãos, lá no 13º dia, lá ia embora os meus sonhos.
E eu fiquei sozinha com o bebê no braço, sozinha assim, rodeada de tias, que eu fui criada com vó, e com minha mãe, né, com minha avó. E daí todo mundo, não, Enauri, eu chorava tanto, eu abraçava Júnior nos meus braços, eu dizia, Júnior, você ficou no lugar do seu pai, agora somos nós dois, somos três, mas só está nós dois, Júnior, aqui, para dar continuidade à nossa história. E nós continuamos. Quando, irmãs, e os convites a chegar, convites a toda hora para ele pastorear a igreja. Aí termina o curso, volta para casa da minha mãe. Passou 3 meses sem ver a criança e eu não mandei foto porque eu queria que ele visse Júnior, como Júnior nasceu e como Júnior estava com 3 meses. Aquele meninão robusto, gordão, bonitão, parecido com o pai. Quando ele chegou, que olhou, disse, minha filha, esse menino é da gente? Isso é um menino da gente? Eu disse, é meu filho, é nosso filho, é Júnior que está aqui. Fiz uma festa grande, ele chorou quando viu a criança, porque ela já estava gorda, bonita. Eu cuidei muito, eu dizia, aí mamãe dizia, minha filha, tira fotos, manda para a Giovana. Eu não, mande foto do menino, eu não mandava, eu quero que ele tenha surpresa. Quando ele saiu, o Júnior era raquíticozinho, nasceu aquele menino magrinho, mas já estava aquele menino lindo, forte e maravilhoso. E chegava convites. Chegou convites para ele pastorear a igreja ali em Natal. E ele pastoreou. E nós fomos para aquela igreja. Aí a igreja preparou para nós um apartamento muito arrumado. E quando eu me vi ali naquele apartamento, era eu, Júnior e Gilvan. Já éramos 3. Quando eu me vi naquele apartamento muito arrumado, ali no bairro do Tirol, em Natal, eu fiquei assim, pasmado, disse, meus sonhos voltaram. Agora eu tenho uma casa. Agora eu tenho uma casa. Oh, coisa boa. Aí trabalhei com a igreja, trabalhamos ali na igreja. Gilvan, vinha toda a igreja. A igreja, irmãos, eu acho que ficava desse jeito no culto de doutrina, porque vinha muitos irmãos, o povo de Natal, vinha todo mundo, porque o nome dele já estava, Deus já estava apresentando ele. E Deus fez com ele como fez com José. Mas com 1 ano e 6 meses que nós estávamos lá, ele chega para mim e diz, minha filha, terminou meu tempo aqui. Eu disse, e agora? Gil, não acredito. Ele disse, terminou nosso tempo aqui. Nós vamos agora para voltar. Eu vou deixar a igreja. Deus me chama para ganhar almas. Eu não vou viver aqui preso, eu estou preso. A igreja me trata muito bem, um bom salário. Irmãos, era tudo sonhos que estavam sendo cumpridos na nossa vida. Mas ele largou naquele dia, ele disse assim, aí no culto doméstico, ele disse, vamos fazer o culto doméstico. Estava eu, Júnior e ele. Júnior, novinho, aí ele leu aquela palavra que diz, e tu passarás, como foi, meu filho? 1 ano e 6 meses neste lugar. Eu me lembro bem disso aí. Aí ele disse, está vendo que o senhor está falando comigo? Então, em um culto assim, Gilvan foi embora. Gilvan se despediu da igreja, reuniu o conselho da igreja, o ministério da igreja, e ali falou tudo. Os irmãos não acreditaram ali. Depois, irmãos, eu já vim grávida de você, André, meu filho. Quando eu vim para cá, já vim com o Júnior andando, já com quase 3 anos. E eu vim grávida do meu 2º filho. André, você está me assistindo. Você sabe de tudo. Que nós já conversamos tanto, meu filho, desse telefone durante esses dias. Organizando, porque foi um fiozinho que Gilvan puxou. Que queria dar um culto somente de porta fechada. Mas, irmãos, esse fio fez um rolo muito grande para mim, que moro em João Pessoa, para estar só online, organizando tudo online. Pastor Daniel é testemunha também.
dessa nossa passagem. Aí chegou viemos para onde? Deixamos os móveis, trouxemos todos os móveis, deixamos uma igreja chorando, mas era chorando mesmo, e eu vim chorando, com André no braço. Aí, irmãs, fiquei grávida, viemos para onde? Para a casa de mamãe. Nossos móveis para um depósito, que foram vendidos por nada. E Gilvan disse: agora eu vou para o campo. Você vai ficar aí com mamãe Toinha, e vai ficar aqui, mamãe. Quando eu disse a mamãe, disse: aqui, vem embora com o menino. Deus está falando, tudo minha família aceitava. Tudo porque Gilvan é muito querido da nossa família. E ali, irmãos, foi muito difícil. Eu fiquei na casa de mamãe com Júnior, grávida de Alexandre, do meu terceiro filho. Está aí Alexandre. E Alexandre é esse barbudo, bonito, também muito parecido com o pai. Que o pai queria tirar a barba. Eu digo: não, deixa ele de barba mesmo, que ele está bonito mesmo. Ele está assim: você está lindo. Aí lá vai Gilvan viajar. Convites, irmãos, chegando. Convite chegando. Cadê? Eu com 3 filhos dentro da casa de mamãe, e ele não podia alugar uma casa, porque não tinha um salário ainda certo. Mas aí, naquele momento, eu disse a ele, meu filho, pode ir. Era um berço, era uma cama, era um quarto bem grande. Eu fiz o quarto, mamãe botou a gente num quarto, a casa de mamãe era grande, e eu fiz o quarto do Júnior. E a Alexandre, quando nasceu, que era 2 bebês, André com 1 ano e 1 mês. Você viu, André? Tinha 1 ano e 1 mês. Aí, irmãos, Gilvan tinha uma conferência para fazer. Edmundinho, foi difícil, viu? Porque eu também cuidei de você. E daí, irmãos, não foi fácil. Aí eu disse: meu filho, eu fui ao médico, e tal dia o médico falou que estava previsto a criança, era o meu terceiro filho, Carlos Alexandre, nascer. Irmãos, foi muito difícil. Aí ele chegou, telefonou para a igreja adiou, para que na outra semana, ele não tinha, que era a semana que o médico tinha marcado, para que meu filho chegasse. Aí, irmãos, Gilvan marcou, viajou, e deixou o carro, né? Aí diz assim: você está aqui na casa de mãe Toinha. Aí, mas meu tio ficou dormindo lá em casa com a gente, meu tio Zil. E daí, quando Gilvan viajou no sábado, não, na sexta-feira, e no domingo, dia das mães, Gilvan fora de casa. Você foi meu presente, Alexandre. Que presente naquele dia. Que presente maravilhoso. E eu fui para o hospital de manhã cedo. Tinha a minha irmã mocinha, que estava lá ao meu lado. Tinha a cunhada dele, e o Dinha, que já dorme no Senhor. E eu disse: agora, Gilvan não está. Mas, irmãos, igreja do Senhor, vocês não sabem, talvez vocês não estejam nem interessados nisso, mas vocês também vão passar. Nós não vamos fazer 100 anos mais, nós estamos fazendo 50 anos, mas eu quero dizer a vocês, que é 50 anos ao lado deste homem, dando força, dizendo: meu filho, vá, pode ir que eu dou conta do recado, pode ir que eu tomo conta das crianças, eu resolvo todo o problema que tiver aqui dentro de casa, não se preocupe, pode deixar que eu cuide das crianças. Ficou eu com 3 meninos, sim, é Gilvan. Aí eu no hospital, muito bonita, arrumada, com aquele enxoval lindo, que já tinha ficado de André e eu já estava completando. Não avisei nada. E essa altura ele telefonou lá para casa. Cadê Naura? Eu disse: olha, quando Gilvan ligar, vocês não digam que eu estou no hospital, diga ela saiu. Aí ele ficou aborrecido, né? Porque queria me dar o parabéns do Dia das Mães. Você se lembra, meu filho? Que você queria me dar os parabéns.
E daí, irmãos, foi muito difícil. Aí eu disse, ninguém diga que eu estou em hospital e que eu tive menino. Por quê? As almas custam lágrimas, até Jesus chorou. Eu disse ao Senhor, Senhor, primeiramente são as almas na minha vida. Eu passo tudo aqui, eu resolvo tudo aqui, Senhor. Mas eu não quero que Gilvan saia para vir resolver problema de família. Tu me capacitaste para isso, Senhor. Tu me chamaste, é muito difícil. E daí, meus irmãos, o Alexandre, quando foi na segunda-feira, foi lá, um amigo nosso foi buscá-lo. E quando ele chegou, cadê Naura? Aí disse, a dona Enaura está no hospital, pastor, ela teve bebê, e o senhor agora vai para o Antônio Targino. Mas eu já estava toda arrumada, penteada, tomada banho, cabelo lavado, linda, maravilhosa, com meus hobbies lindos, esperando por ele, com um bebê muito bonito no braço, parecido com ele. Eu olhava, meu Deus, é tudo Gilvan, não tem ninguém parece comigo. E daí, meus irmãos, ele chegou, mas minha filha, ele pegou o carro e veio e disse, como é que você faz isso comigo? Eu disse, pelas almas. Irmãos, o amor é pelas almas. Lute, faça tudo pelas almas, porque a recompensa o Senhor vai te dar. Porque a recompensa vem do Senhor. A recompensa não vem de ninguém daqui. Daqui só vem muita censura, muita crítica, pastor Daniel. Enaura com 3 filhos, vai embora, o pastor vai embora, aí é o casamento. Ninguém acreditava em nada, mas eu acreditei em tudo. E por isso nós estamos aqui, louvando a Deus neste culto. E depois de 7 anos, irmãos, lá se vão meus sonhos, minha vida. Gilvan chegou, nos trouxe para casa, nos tirou do hospital, foi lá fazer a triagem, né, lá na recepção, fazer as coisas que tinha que fazer. Eu já estava de alta e vim embora para casa com o menino no braço, para casa de mamãe. Botei na redinha, uma redinha bem bonitinha que eu tinha, linda. Uma redinha que, não sei se vocês antigamente viram, uma redinha pequenininha. E bem pequenininha, que só dava um bebezinho. Aí coloquei Alexandre na redinha e deixei o André com 1 ano e 1 mês lá no bercinho. E Júnior lá no quartinho dele. E eu com esses 2 meninos, um acordava o outro. Mas foi muito difícil. Depois, irmãos, do meu 3º filho. Depois da chegada do meu 3º filho. E isso, Gilvan viajando. Chegava em casa, ia e voltava. E depois nós fomos morar, ele comprou uma casa no Catolé, lá perto do Clube Beto Campestre, nós fomos morar lá. E foi a minha primeira casa que nós tivemos, e foi muito difícil. Eu ali, ficar com aquelas crianças e ver Gilvan viajando, muito esquisito, ali bem perto do Campestre, poucas casas tinham, e eu disse, meu Deus, eu digo, meu filho, vá, Deus toma conta de nós, e qualquer coisa, tem um carro na garagem, eu vou para o hospital com o menino. Nunca fui para o hospital de madrugada. Quantas vezes Deus curou meus filhos, o Jesus curou meus filhos, em um telefonema que os pastores davam, e ele ligava para mim, minha filha, como vai? Eu estava com o filho com febre, bebê, vocês sabem que adoece muito, e eu muito aflita, meu filho, está tudo bem, pode fazer as almas, pode ganhar almas, que eu estou aqui, olha, os filhos meninos estão bem, maravilhosos, e eles tudo já pequenininho, já grandinho. Aí eu dizia, olha, chegava no quarto, quando eu chegava naquele quarto, o menino se queimando de febre, eu digo, Jesus, só tem tu, eu não vou abrir esse, não vou sair essa hora, para ir para, eu tenho medo, Senhor, porque eu comecei a dirigir, Júnior tinha 1 ano de idade. Aí eu dizia, mas eu tinha medo de sair, porque estava muito esquisito, irmãos. Eu dizia, Jesus, tu vai curar. Quantas e quantas e quantas vezes essas mãos foram colocadas?
Essas mãos, mãos de mulher crente, é mãos de mulher ungida, é para ungir, é para delegar poder, é para delegar graça, é para delegar unção na vida da sua família. Irmãos, e ali foi muito difícil. E passaram-se os dias, eu disse, eu não quero mais menino, porque eu queria uma menina, e a menina não chegou. Agora, pronto, passaram-se 8 anos. Depois de 8 anos, chegou Cristiane Raquel, a minha filha. Eu disse, vai ser outro menino. Pronto, já até o nome, Ricardo Felipe. Vai ser Ricardo Felipe. E daí, irmãos, naquele tempo não tinha ultrassom, mas eu quero resumir rapidamente. Quando o médico fez a cesárea, que eu ia fazer cesárea para ligar, que os filhos foram normais. Aí o médico pegou a criança e disse, Enaura, uma menina. Eu disse, doutor, não faça isso não, que eu não quero ir para a UTI não. Não vem mexer com as minhas emoções não. Aí eu estava somente anestesiada aqui, ele disse, olha a menina. Quando eu olhei a menina, eu passei mal. Não acreditei. Mas Deus me deu, Cristiane, você que está aí, minha filha. Você agora, eu falo para você, Cristiane, que você está aí no campo missionário. Você está aí dos Estados Unidos. Você não foi porque eu levasse você. Você não foi, Cristiane, porque você, vamos dizer assim, você queria ir. Mas Deus, quando eu viajava, que eles ficavam, eu viajava com Gilvan, o Senhor falava que tinha um plano para minha filha do outro lado do mundo. E eu não sabia disso. E irmãos, e ali chegou aquele bebê. Eu só tive a oportunidade de ficar com Cristiane até 18 anos. Porque estou acelerando, porque após 18 anos nós fomos aos Estados Unidos. Levamos a Cristiane e lá ela ficou com o André, que tinha ido fazer um curso, meu segundo filho. E eu vim embora para ela vir depois para fazer o vestibular. E Cristiane não veio. Aí André disse, mãe, Cristiane não quer nada, Cristiane só quer tudo com as coisas de Deus. Não foi assim, Cristiane, que você fez? Não foi isso que aconteceu com você? André chegou em novembro. Em dezembro nós tomamos um voo para Boston e fomos para os Estados Unidos buscá-la. Mas quando chegamos lá, irmãos, ela disse, eu não vou, pai. Vocês não entendem a minha chamada. Giovana disse, entendo não. Você vai embora, você não é filha desobediente. Irmãos, foi uma luta muito grande. No fim, Cristiane não veio. Cristiane ficou. E ela ficou ali porque Deus deixou e ela fez uma grande obra. Então ela recebeu uma cartilha do pai. Você aqui não vai namorar. Você é linda. Você aqui não vai namorar com ninguém. E quando foi um dia que nós fomos lá, depois de 4 anos, foi que esse rapaz que ela casou com ele, o rei de Fidelis, meu genro. Muito obrigada, querida. Você que está nos assistindo, um beijo muito grande para você, por ter cuidado muito bem da minha filha e me dado 2 netos lindos, o Reine, filho, e a Bela Raquel, que é muito conhecida no nosso Face. Então, irmãos, nós voltamos para casa. E aí, foi tudo muito difícil. E aí, Cristiane ficou lá. E depois, com 4 anos, ela casou. Depois de que estava lá com 4 anos, houve o casamento. Houve o pedido de namoro, o pedido de noivado, o pedido de casamento. Irmãos, foi muita coisa que rolou nesse interim. Mas eu quero dizer, meu filho, nós agradecemos a Deus por 50 anos que o Senhor colocou você no meu caminho, me dando motivos para acreditar na vida e no nosso ministério, nossos sonhos, nossas alegrias, o nosso crescimento para a obra de Deus, que havia confirmado. E eu louvo a Deus por Deus ter cuidado de nós, nosso Pai Celestial. Também vocês, nossos filhos, André, Gilvan Júnior, André Wesley, Carlos Alexandre e Cristiane Raquel. Nós queremos agradecer a vocês, porque vocês foram filhos obedientes.
eu disse ao Senhor, Senhor, tu me deste os meus filhos, e eu quero dizer a ti, Senhor, quando eu chegar no céu, dizer assim, Senhor, olha aqui os filhos que tu me deste, Jesus. Nenhum se perderam. E todos estão aqui na casa do Senhor. E todos são salvos. Todos são crentes. Todos servem a Deus. Júnior é presbítero. Alexandre, André é presbítero. Alexandre é ministro de louvor. Mas está um pouco parado devido a alguma coisa, mudança de pastor. Mas Alexandre canta muito lindo, irmãos, canta muito bem. Você vai voltar a cantar, Alexandre. Estou cobrando de você, porque você não é reserva de taró. Hoje você é reserva de sax. Porque hoje aqui, nessa banda maravilhosa, está o meu sobrinho Edmundinho, porque as primas mais velhas têm os filhos como tias. Então está aqui meu sobrinho Edmundinho, e está aqui minha norinha, minha futura norinha, é a Juliane Almeida, que namora com Alexandre, e estão aqui no namoro sério. Porque crente não namora para brincar, crente namora é para casar. Parabéns, meu grande amor, pai de meus 4 filhos. Pelos 50 anos de ministério, eu e você, lado a lado. Afinal, você merece toda a felicidade do mundo. Você é essa pessoa especial para a nossa família. Uma pessoa única. Uma pessoa que nos enche de orgulho e de grandes alegrias no nosso caminho. Assim tem resplandecido a sua luz diante dos homens. E a sua preciosa família. E do povo de Deus que tem visto as suas obras. E glorificam a Deus, o nosso Pai Celestial que está nos vendo agora. Quero agradecer por suas horas de descanso em casa. Suportar o barulho dos filhos pequenos. Quando eu cuidava de tudo para que você se sentisse no melhor lugar, que era o seu ninho, o seu lar. Valeu, querido. Por isso que você está aqui com 50 anos fazendo isso. Quantas vezes você disse que ia voltar para casa porque você adoecia e telefonava para mim, minha filha, eu estou doente, eu vou para casa, eu não aguento mais, porque ele passava dias e mais dias fazendo a obra. Eu reunia aqueles pichotezinhos, irmãos, aqueles menininhos pequenininhos, ninguém sabia. Eu reunia aquelas crianças e passava tudo para eles. Olha, seu pai está fazendo a obra de Deus e ele adoeceu, ele não vai voltar. Aí Júnior fazia, manhinha, por que pai eu não fere a mim, que às vezes eu sou desobediente? Com 7 anos de idade, com 8 anos, irmãos, eu dizia, não, Júnior, Deus não está ferindo seu pai adoecer é normal. E nós orávamos, e depois do culto eu dizia, Senhor, eu quero receber um telefonema, Gilvan dizendo que está bom. E ele dizia, quando terminava o culto, eu já ficava na mesinha do telefone. E ele dizia, minha filha, preguei como nunca. Vieram muitas almas, eu não sei nem contar. Eu disse, valeu, nós oramos por você. Meu filho, aqui tem uma família. Aqueles meninos pequenos, então tudo, meus irmãos, tudo foi para a glória de Deus. E nós estamos aqui hoje, completando bodas de ouro e seu precioso ministério. Todas as estrelas do universo não poderiam substituir juntas esse amor que há entre nós. Nunca se esqueça que apesar das lutas, mas foram muitas vitórias. E hoje contamos 50 anos de vitória. 50 anos de ministério. Valeu a pena. Se fosse para começar tudo de novo, eu queria você de novo. E estar olhando você, paquerando você e dizendo, aquele é meu. E você é meu. Quem é que vai agradecer? Isso. Pronto, cadê? Eu quero chamar o meu filho Gilvan Júnior, por favor. Meu filho Gilvan, pai. Vem aqui, Gilvan Júnior, por favor. Pastor Gilvan, pai, fica aqui em pé. Vai abrir agora.
Meus irmãos, eu tenho primeiramente falar para meu pai duas coisas, ou mais coisas, se der tempo. Primeiro, eu tenho a honra de honrar ele em vida. Quantos têm a honra, ou não tiveram a honra de honrar seus pais, de honrar talvez um pregador, de honrar uma pessoa que gostava em vida? Mas primeiramente eu tenho a honra de honrar ele em vida. Isso para mim, se eu morrer hoje, se Deus me levar hoje, eu estou feliz. Segundo, é ter esse nome. Ter esse nome que o inferno treme quando ouve. Gilvan Rodrigues Limão. O meu dele é só Limão, o meu é Júnior. Então, meus irmãos, eu tenho duas honras. É honrar meu pai em vida e ter esse nome Gilvan Rodrigues Limão. Meus irmãos, há 2 ou 3 semanas passadas, um homem de Deus foi levado à glória, chamado Billy Graham. Um homem que ele conheceu, que esteve ao lado dele, mas o Billy Graham brasileiro ficou. Um homem que sempre pregou aquela mensagem simples, nunca foi para o lado do misticismo, aquela mensagem que Jesus falava, sentava com seus discípulos e começava a falar, e era cruz, e era as almas, e era sobre o reino do céu. Ele nunca foi pela direita, nem pela esquerda. Quantos do seu tempo que eu acompanhava ele quando eu era pequeno, quantos do seu tempo se desviaram do propósito de Deus na vida deles? Que eu não posso citar nomes aqui, mas pastor Gilvan Rodrigues continuou no propósito e tem continuado no propósito até hoje. Nós temos vícios, muitas vezes vícios que não atrapalham nossas vidas, como Coca-Cola, como café, como chocolate. Mas o pastor Gilvan Rodrigues, ele tem um vício que eu nunca vi uma pessoa no mundo, com exceção de Billy Graham, ter. É o vício por almas. Então por isso que esse homem de Deus, que para mim, que como Daniel falou, e como meu amigo também Pedro Tadeu sabe, eu não sou de arrodeio, não sou de mentira, não sou de conversinha. E as pessoas por aí sabem, talvez ele não saiba, eu não falei a ele até hoje. Mas para mim, é o maior pregador que eu já ouvi até hoje. Então, agora tirando de pastor Gilvan Rodrigues, painho, meu painho, eu queria que o senhor recebesse essa lembrança da família aqui. É uma simples lembrança, mas saber que nós o homenageamos em vida. E dar um abraço e dizer que você é um exemplo de homem secular e de homem de Deus para mim. Irmã Vitória está agora envolvida nisso aí. Nesse cartão. Não, Alexandre. Bota Alexandre. Alexandre falar. Se ele não falar, ele fica triste. Chega, moça. Quer falar? Hoje é o dia deles, mas é comemorar o seu outro, né? Eles querem comemorar. Sim. Ele não é todo dia, não.
Graça e paz. Eu queria primeiro dizer que não chamá-lo de Pastor Gilvan, não chamá-lo de mas eu queria lhe chamar de amigo. É isso que o Senhor foi a vida todinha comigo. Todas as vezes que eu precisei de um abraço, o Senhor me deu. Todas as vezes que eu precisei de uma palavra, era da sua boca que vinha. Todas as vezes que eu precisei de um olhar, era o seu olhar que vinha. Eu passei um tempo para entender o que era ser seu filho. Porque a gente andava pelo Brasil todo. E as pessoas não chamavam de Alexandre. Por todos os congressos e estados e ginásios e lugares que a gente andou, as pessoas chamavam o filho do pastor Gilvan. E eu às vezes me sentia constrangido, porque eu dizia, poxa, eu tenho um nome. E eu passei um tempo sem entender o que era isso. Quando, na verdade, um dia, eu joguei pela seleção brasileira, e o senhor não sabe disso. E eu estava na tríplice fronteira ali, Argentina, Uruguai e Brasil. E eu estava com a seleção brasileira entrando num ônibus. E quando eu fui entrar no ônibus, antes do ônibus tinha um outdoor muito grande. E quando eu olhei para o outdoor, distante de casa, em a sua foto, e o nome embaixo, Pastor Bíblia, Gilvan Rodrigues, Paraíba. Naquele momento, distante, eu pude entender o seu ministério. Quantos dias dos pais o senhor não teve presente de corpo, mas esteve num telefonema, e a gente sabia que o senhor estava pelo meio do mundo, às vezes não sabia nem qual cidade. Perguntávamos a nós, pessoal, onde é que teu pai está? Eu dizia, eu não sei, está viajando. Até hoje é da mesma forma. Mas eu queria lhe agradecer por tudo. Pelas palavras, pelo carinho, pelo homem que o senhor é, pelo pastor dentro de casa e pelo pai, que sempre teve a palavra amiga para nos dar. E tem uma música que eu não sei se vocês sabem, mas eu também não sei muito bem, que eu queria cantar um pedacinho, eu queria que vocês me ajudassem. Que diz assim, né? Adeus, seja a glória. Adeus, seja a glória. Adeus, seja a glória para sempre. Amém. Com seu sangue lavou-me, teu poder transformou-me. Adeus, seja a glória pelas bênçãos sem fim. Diz assim: com agradecer, quem conhece, pelo bem que fizeste a mim, quão merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não.
tudo que sou e o que quero ser de ti, Senhor. Queria que a guerra ficasse em pé, cantasse conosco assim, ó. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas são sem fim, com poder que lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Pai. Queria dizer e agradecer a todos os amigos aqui presentes que tanto mandaram mensagem para mim, para a gente, e queria lhe entregar aqui um troféu em homenagem especial. Eu acho que, como o Júnior falou, flores em vida. Então, que seja homenageado em vida, e o Senhor merece muito mais. As almas, como minha irmã Enaura e minha mãe falou, estão aí ainda para o Senhor ganhar, muitas ainda. E espero estar na sua celebração de 100 anos. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu sei que a hora está avançada e a sabedoria, a prudência me dizem que nesta noite eu não preciso pregar. Eu venho pregando há mais de 50 anos, pregando, de ministério 50 anos. A minha esposa, a irmã Enaura, ela falou algumas coisas aqui, e eu falei aqui ao ouvido do pastor Daniel, que é o meu pastor, que eu comecei no ministério ainda solteiro. Depois é que eu conheci a irmã Enaura, e namoramos, noivamos e casamos. Por isso é que nós temos de casamento 48 anos. E namoro e noivado 2 anos, 50. Mas meu ministério mesmo eu comecei em 1968, como foi lido aqui pelo pastor Daniel Carlos. E só posso dizer uma coisa: a Deus toda a glória. E como eu prego todas as semanas, praticamente, todas as semanas do ano, então eu acho desnecessário esta noite eu pregar, para não cansar mais os irmãos. Mas quero aqui deixar a minha palavra de gratidão. Em primeiro lugar, a Deus, o nosso Pai, porque pela sua infinita graça e misericórdia, Ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Agradeço ao pastor Daniel, pastor presidente desta igreja, porque quando eu falei com ele que iria dar um culto de ação de graças aqui, ele concordou com a data, e falou que o dia melhor seria sexta-feira. E este homem de Deus tem sido um amigo, um companheiro, e tem tido uma grande consideração a minha pessoa. Agradeço, pastor Daniel, o senhor é o meu pastor aqui na terra. Agradeço a todo o ministério da igreja aqui, Assembleia de Deus em Campina Grande, que também são pessoas amigas
companheiros e que me consideram muito. Quero agradecer ao pastor Evaldo Mota, porque foi ele, juntamente com a irmã, a nossa irmã Josirene, lá de João Pessoa. Essa irmã, pastor Daniel e irmãos, ela foi quem descobriu essa minha biografia. Essa minha biografia, ela foi publicada há muitos e muitos anos, num dos periódicos da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil. E ela descobriu e passou para mim, porque ela estava programando em João Pessoa uma homenagem à minha pessoa, que não vou aqui falar mais alguma coisa. Não foi possível, porque eu próprio pedi ao pastor Zé Carlos que, como eu não faço parte do Ministério da Assembleia de Deus em João Pessoa, poderia a programação que elas iriam fazer para mim trazer algum problema para o ministério dele, alguma censura. Nunca fizeram isso para nenhum pastor do ministério de João Pessoa, porque nenhum até agora completou 50 anos. Nem o pastor Zé Carlos de Lima, que é o meu pastor de João Pessoa. Então eu falei para elas que não seria bom fazer uma homenagem do porte que elas estavam querendo fazer à minha pessoa. Podia trazer problemas para o pastor da igreja. Falei com ele que queria apenas um culto de ação de graças e que ele fizesse uma oração por mim e eu ficaria muito satisfeito. E ele me agradeceu. No que ele me agradeceu, eu entendi muita coisa. Porque ele poderia ter dito: não, eu sou o pastor da igreja, pode fazer o que quiserem, a homenagem que quiserem. Mas quando ele disse muito obrigado, pastor João, eu quase dizia para ele: basta, eu já entendi tudo. Quero agradecer a todos os meus familiares que estão aqui. Essa esposa maravilhosa que Deus me deu. A Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher encontra uma boa coisa e alcançou o favor do Senhor. Eu, quando eu me converti, eu era jogador profissional de futebol e nunca fui galã da novela das 8, mas também nunca fui de ser jogado na lata de lixo. Muitas moças da igreja congregacional queriam namorar comigo, e eu vim do mundão, e eu sabia, que não poderia continuar do jeito que eu era. Então o que foi que eu fiz? Passei a orar a Deus e pedindo a Deus que me desse uma esposa, não uma mulher, uma esposa, uma companheira, uma ajudadora, e que fosse crente pelo menos igual a mim. Porque, irmãos, eu vou dizer uma palavra aqui esta noite, que talvez você vai ficar surpreendido. Os pastores, os irmãos do ministério, por incrível que pareça, também existe um julgo desigual no casamento de dois crentes. Às vezes a mulher é muito espiritual e o homem é carnal. Ela quer estar na igreja, ele quer estar na televisão. Às vezes é o contrário, o homem é espiritual e a mulher é carnal. Ele só vive só na igreja. Ela vem para o círculo de oração e ele vai para o campo de futebol. Então, para mim, isso é um julgo desigual. Mas graças a Deus que eu tenho uma companheira. Eu tenho uma ajudadora. Deus ouviu a minha oração. Me deu 4 filhos maravilhosos. Graças a Deus. Me deu 5 netos também maravilhosos e um bisneto. E quero agradecer o apoio que essa família tem me dado ao longo desses anos. Não só eu que dou apoio para eles, eles também me apoiam. Porque, irmão, depois de Deus é a família. O diabo procura de todas as maneiras destruir a família. Porque se ele destruir a família, ele destrói a sociedade e ele destrói a igreja. Porque a igreja é formada por famílias.
E graças a Deus pela minha família. Quero agradecer ao meu amigo Wander Brito, com a sua esposa, porque eu estou mencionando ele. É meu amigo. Eu vi Wander crescer, conheci Wander criança, bem como os outros irmãos dele. E foi o pai dele, que partiu para a glória há pouco tempo, já está com o senhor, que custeou os meus estudos no seminário em Belo Horizonte. E eu, por isso, convidei ele com toda a família Brito para estar aqui esta noite. De sorte que, meus amados irmãos, é isso que eu quero dizer. A irmã Alzirinha, que está aqui, ela me conheceu logo quando eu me converti, dirigiu o ciclo de oração no Moita, que hoje é Santa Rosa, e foi lá no ciclo de oração que Jesus me batizou com o Espírito Santo, quando eu tinha 6 meses de crente. Foi lá, ela orando por mim, e a irmã Creuza, que já está na eternidade. De sorte que me faltam palavras para agradecer a Deus e a vocês. Eu gostaria de ter 1 milhão de vozes, mas como eu não tenho, fica essa palavra de gratidão. E quero dizer aos irmãos, pastor Daniel perguntou para mim, aqui no meu ouvido, até ele falou que não ia falar para a igreja, mas eu falo. Porque, irmãos, tem pessoas que escondem a idade, tem medo de falar a idade, vergonha de falar a idade. Eu gostaria de estar aqui neste microfone, com o vigor que Deus tem me dado. Eu gostaria de dizer assim, eu tenho 100 anos de idade. Gostaria de dizer. Inclusive, abrindo um parênteses, eu estava com a Enaura nos Estados Unidos, no mês de dezembro. Eu fui pregar numa igreja, uma reunião onde havia muitos pastores, e de repente um pastor saiu do seu lugar, veio onde eu estava, colocou a mão no meu ombro e começou a profetizar. Assim diz o Senhor: sou eu que renovo as tuas forças todas as manhãs, porque eu ainda preciso de ti para influenciar essa geração. Meus irmãos, eu fiquei sem sentir o chão debaixo dos meus pés. Chorei feito criança, porque eu tenho 73 anos de idade. Viajo praticamente, como eu disse aqui há poucos instantes, quase todas as semanas do ano. Às vezes eu prego 10 dias seguidos, e os irmãos aqui que me conhecem sabem o meu estilo de pregar. Eu não sou de fazer massagem nos ouvidos do diabo. Comigo é para arrebentar a boca do bichão. Comigo é chumbo do grosso. Comigo, ou ele sai da frente, ou eu passo por cima dele em nome de Jesus. Então, por que tudo isso? Porque Deus tem sido muito generoso para comigo. Em 1977, eu tive um problema na garganta e fui ao Recife para fazer um exame médico. E o médico, pastor Daniel Nunes, ele disse que eu estava com câncer na laringe. Isso era uma sexta-feira. Eu estava pregando na igreja congregacional, lá de Cruz das Armas, pastoreado pelo pastor Catão. Ele perguntou: o senhor está fazendo o que hoje? Eu disse: eu tenho um compromisso em João Pessoa, estou pregando na igreja. Ele disse: suspenda, vá para casa. O senhor mora onde? Campina Grande. Quem é seu médico? Ulisses Pinto. E diga para ele que eu quero ser operado segunda-feira, e diga a ele que recolha material para a biópsia, e depois venha para cá para eu internar no Hospital do Câncer. E eu vim para casa arrasado. Meus filhos eram pequenos, só tinha Júnior, Alexandre e André, não tinha a Cristiane. Não falei nada para a Enaura. Na segunda-feira eu fui cirurgiado. O médico disse que eu teria que passar 30 dias sem dar uma palavra, tudo por escrito, e depois ir buscar o resultado da biópsia. 30 dias se passaram. Aí eu fui lá no consultório do médico com Enaura, e eu não tive coragem de descer do carro e pegar o resultado. Eu disse: Enaura, você vai lá
e pega o resultado. Ela foi, eu fiquei no carro orando. Quando ela voltou, trouxe o resultado. Eu peguei, olhei, não sou médico, não entendia nada daquilo ali, mas entendi o que estava escrito embaixo. Observação: ausência de malignidade no material examinado. E um dia lá no ciclo de oração na Liberdade, porque para quem não sabe, Enaura foi coordenadora de ciclo de oração aqui em Campina Grande, de várias áreas. E Deus falou para ela, através de uma irmã, o que aconteceu na vida do meu servo, na sua garganta, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. E desde 1977, eu prego, tomo água gelada, tomo sorvete, não tem microfone bom ou ruim, prego às vezes até quando o som falha, eu prego, e minha garganta Deus fez com mão de agricultor, porque a mão de quem não é agricultor, se eu pegar numa enxada meia hora, roçando mato, vai encher de calo, mas a mão do agricultor não tem mais aonde aparecer calo, está totalmente, né, dura, pronta, calejada. E assim Deus tem feito com a minha garganta, porque o Deus que eu creio é o Deus que tem todo o poder, e não é poder na terra não, é no céu e na terra. E tem uma coisa, o poder que dizem que os homens têm, porque na realidade o homem não tem poder, o homem tem força, só Deus tem poder. O incrédulo, não acreditamos que Deus pode fazer, mas a Bíblia diz assim, a Bíblia diz, não é o jornal que vai sair amanhã, não é a revista Veja, isto é a Bíblia que diz que Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então a Ele a glória, ao único que é digno de receber, aleluia, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, Pai, estamos, aleluia, oramos a ti, ó Rei Jesus. Levante a mão para o céu, levante e adore, 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 ó Rei Jesus. Amamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, aleluia, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. E calabashurica, ni calamanasunes, ni dalamanana matakatarabashurihes. Aleluia, aleluia. Se eu esqueci algum nome para agradecer esse irmão, essa irmã, me perdoe, porque nós somos falhos, né? Nossa mente às vezes ela dá um branco, né? Principalmente os irmãos sabem que eu não sou velho, porque velho é o diabo e estrada, mas o tempo também não perdoa ninguém, né? De sorte que às vezes a nossa mente, né, quando a gente chegar a uma certa idade, já não é como a mente, né, de um adolescente, de um jovem, não é verdade? Se bem que a minha mente, eu dizia antes de ontem ao pastor Evaldo, que foi na minha casa entregar essa biografia, que
graças a Deus ainda tem uma mente muito boa. Falei para ele, disse, prega uma mensagem e depois manda eu repetir, que eu repito do jeito que ele falou. Graças a Deus. E aqui está uma prova de que Deus tem abençoado o meu ministério. Ele chegou antes de ontem na nossa casa com o joelho estalando, doendo. Diga aí, quantos dias doendo? 3 dias, o joelho dolorido, dirigindo, freando com dificuldade, acelerando. Mas graças a Deus, você da casa do pastor Gilvan, depois que ele orou por mim e pela minha esposa, saí sarado, estou aqui saudável, já vim dirigindo de Campina, João Pessoa para Campina, estou aqui debaixo da bênção de Deus. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Para Ele não tem causa perdida. E vou encerrar dizendo que Ele, para você, meu irmão, minha irmã, Deus tinha me dado uma mensagem para pregar hoje à noite. E eu sabia que alguém aqui estava precisando. E já alguém está precisando dessa palavra que eu vou dizer agora. Não sei quem. Eu quero dizer para você que Deus resolve tudo sem fazer reunião. Quero dizer para você que nosso Deus não pede conselho a ninguém. Eu quero dizer para você que Ele é Deus em cima no céu, embaixo na terra. Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe, Ele é o Deus dos montes, Ele é o Deus dos vales, Ele é o nosso Deus. Ele e somente Ele, aleluia, merece o que? A nossa adoração. Eu ia falar hoje sobre adoração. Falei para o pastor Evaldo. E eu ia dizer esta noite, mas foi dito até no louvor que cantaram, que nós devemos adorar a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E Ele é o que? Ele é o único e verdadeiro Deus. E Ele diz, fora de mim não há outro. Ele é soberano sobre os céus. Ele é Senhor absoluto. Agora, se merecer uma glória, você vai dar. Com toda essa glória que Ele tem, com toda essa glória que Ele tem, Ele se importa comigo e com você. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Permaneça em pé, irmãos. Fica em pé para a gente não, como diz o pastor Gilvan, para a gente não cansar muito, mas vale a pena, irmãos. 50 anos só faz uma vez, viu? De ministério. Depois só 100, viu? Só quando completar 100. Glória a Jesus. Eu estava dizendo ao pastor Gilvan que quem começa cedo é bom por isso, não é? Esses dias atrás eu tive ali em Teresina, o pastor Nestor Mesquita completou 60 anos de ministério. E ele completou 60 anos com 83 anos de vida. Quer dizer que o pastor Gilvan, quando ele chegar aos 83 também, seja onde não vir, ele vai chegar, aí ele vai estar completando 60 anos também de ministério. Glória a Deus. E eu estava dizendo a ele que eu vou ter essa felicidade de Jesus me dando vida e saúde. Quando eu chegar na idade de 72 anos, eu vou estar completando também 50 anos de ministério. Glória a Deus, porque também comecei cedo. Mas, irmãos, nós não poderíamos deixar de marcar também o instante do pastor Gilvan com uma placa dourada também, porque é 50, não é? E 50 é ouro, não é? Como nós não podíamos fazer uma placa de ouro, nós fizemos uma placa dourada, viu? E nessa placa, irmão, está escrito honra ao mérito. Tem aqui o símbolo da nossa convenção e diz: a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campina Grande, Paraíba, na pessoa do seu pastor presidente Daniel Nunes da Silva, outorga o presente diploma de honra ao mérito e presta justa homenagem ao pastor Gilvan Rodrigues pelo seu brilhante e relevante ministério como pregador da palavra de Deus
ao longo de meio século. E eu pensei num versículo para deixar para o pastor Gilvan. Eu procurei na Nova Versão Internacional o versículo, em Romanos 10 e 18, a segunda parte do versículo, que diz: a sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Campina Grande, 9 de março de 2018. Pastor Daniel Nunes da Silva, presidente da Igreja Evangélica Senhor de Deus de Campina Grande e Comead CGPB. Receba, pastor Gilvan, das mãos do pastor Dari Ferreira, do nosso vice-presidente. O senhor vai receber das mãos dele, eu vou ficar do seu lado também. Pastor, vem mais para frente, pastor, para bater a foto, vem mais para cá, todo mundo. Isso, para bater essa foto bonita aqui. Amém? Glória a Deus. E agora, o pastor Severino Lucena, nosso segundo vice-presidente da convenção, ele vai orar a Deus. O pastor Severino tem quase a idade do pastor Gilvan. Vai fazer 72, não é? Então ele está um pouquinho mais autorizado para fazer essa oração, viu? Então ele vai fazer essa oração de gratidão a Deus, não é? Se a irmã Enaura com os filhos quiserem vir mais aqui à frente, fique à vontade para ficar aqui junto com o pastor Gilvan, que vai receber agora a oração de gratidão ao Senhor pelos 50 anos de ministério, aqui através do pastor Severino Ferreira. Antes do pastor Severino Lucena orar, irmãos, eu sei que a hora está avançada, os irmãos, muitos vão ter que sair rapidamente. Eu não vou poder abraçar a todos vocês como eu gostaria de abraçar. Mas eu pergunto a vocês que vão sair, que eu não vou ter a oportunidade de abraçar, se eu der um abraço no pastor Daniel Nunes, pastor que é o nosso presidente, vocês todos se sentirão abraçados por mim? Amém. Se a irmã Enaura der um abraço na esposa do pastor Daniel, as irmãs se sentirão abraçadas por ela? Então, meu pastor, deixa eu dar um abraço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é ter amigo, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Porque muitas vezes a pessoa é apenas irmão em Cristo, colega de ministério, mas não é amigo. Agora, boa coisa é ter amigo, amigo de verdade. Que Deus recompensa a todos vocês com bênçãos espirituais, materiais, físicas, segundo as abundantes riquezas da sua graça. Isso é verdade, diga amém. Pastor Severino. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oramos. Pai querido, Pai santo, justo, eterno e poderoso, amado Salvador Jesus Cristo, pastor e bispo das nossas almas, Senhor dos céus e da terra, neste momento, grandioso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pela vida ministerial do pastor Gilvan, da sua família. Ó Deus, estamos gratos a ti por tudo, Senhor. Sabemos perfeitamente que a tua mão, Senhor, teve estendida e continuará estendida sobre o teu filho durante toda a sua jornada, a sua caminhada. Assim a tua igreja, Senhor, que nesta hora glorifica o teu nome, exalta o teu nome. Nós estamos aqui gratos a ti por tudo, Senhor. Assim continua abençoando o teu filho, dando graça e dando vitória em toda a sua vida. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Meus irmãos, alguém pode dizer assim: o pastor Evaldo acabou de contar um testemunho. Eu disse, por que precisava de ir lá e precisava do pastor Gilvan orar? O apóstolo Paulo disse assim: tem todos dom de curar? São todos profetas, né? Meus queridos, nem todos têm. E alguns Deus dá. E Ele dá a quem Ele quer. Exatamente, eu ia lembrar, pastor Gilvan, que faz 35 anos. 35 anos. Foi no ano de 1983. A minha mãe foi desenganada pelos médicos, com problema de coração, e o médico deu a ela 3 meses de vida.
Até disse a ela: pode gozar a vida, 3 meses, que você tem 3 meses de vida. 3 meses de vida. E naquele dia estava acontecendo a Santa Ceia, aqui em Campina Grande. Naquela noite o pastor Gilvan ministrou a palavra e chamou para frente aqueles que estavam enfermos. E a minha mãe veio se arrastando aqui para frente. Só faz 35 anos isto. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. A minha mãe foi curada. Glória ao nome de Jesus. Minha mãe completou agora 84 anos de idade. E a minha mãe é filha na fé dele. E a mãe do pastor Evaldo é filha na fé do pastor Gilvan. Então, irmãos, a mãe, pois é, a mãe do maestro Edmundo. Então, irmãos, são muitas coisas que vale a pena estar hoje aqui dando glória ao Senhor, porque quem levanta é Deus, não é verdade? Quem levanta é o Senhor. Então nós louvamos a Deus, e que muitos anos de vida com saúde, ao lado da sua esposa, seus filhos, que muitos anos de vida tenha o pastor Gilvan, e que ele continue nesse ministério. Mas uma das coisas, irmãos, que eu tenho dito por onde a gente tem andado, uma das coisas não é somente que o pastor Gilvan é pregador, que é onde ele anda, Deus tem abençoado, tem curado, tem salvado, não. Mas uma das coisas que eu mais admiro, digo de público, no ministério do pastor Gilvan, é o testemunho dele. É o testemunho do pastor Gilvan, que o Senhor guarde, pastor Gilvan, o Senhor debaixo do seu sangue, viu? E contado pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus filhos, mas o Brasil inteiro conta o testemunho, por onde ele andou. E hoje nós ouvimos aqui a irmã Inaura contando, o pastor Gilvan, moço, novo, andando por esse Brasil sozinho, a esposa em casa, mas nunca, jamais esse Brasil escutou uma unha sobre alguma coisa que viesse contaminar o testemunho do pastor Gilvan. Eu conheço o pastor Gilvan Rodrigues antes, muito antes de mim vir para Paraíba. Quando eu vivia no Paraná ainda, ele ia pregar nos congressos em Curitiba, naqueles congressos lá em Curitiba, nos anos 70, final, começo dos anos 80, ele pregava ali, naqueles congressos, e nós pegava aquelas fitas cassete, aquelas fitas cassete que os irmãos gravavam, e ia escutar depois as pregações do pastor Gilvan. Então, meus amados irmãos, para nós hoje aqui é um grande prazer, uma alegria, estar comemorando estes 50 anos. Glória a Deus. Quem pode dar mais um glória a Deus? Aleluia. Então nós vamos neste momento agora agradecer o Senhor Jesus por tudo, e eu quero convidar pastor Jailton Barbosa para concluir com esta oração, e logo estaremos impetrando a bênção apostólica. Dava um livro de testemunho, irmãos. O pastor Eudes, ele está nos lembrando, irmãos, que a irmã Edvirges, ela é a irmã do pastor Severino do Vale, que já é jubilado, está morando em João Pessoa, em Bahia. Ela está no hospital agora, ela teve uma parada cardíaca, viu? E o pastor vai estar orando, o pastor Jair vai estar orando, nós vamos estar lembrando da irmã Edvirges, para que o Senhor venha repreender, irmãos, todo mal, e venha dar saúde à sua serva, viu, pastor? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Soberano, eterno Pai, queremos te agradecer mais uma vez por estes 50 anos, Senhor, do ministério da vida do pastor Gilvan, testemunho de vida, Senhor, que o Senhor tenha abençoado e confirmado o seu ministério na terra. Os frutos são muitos, Senhor, só serão contados na eternidade, Pai. E esta noite nós te louvamos. A igreja aqui em Campina Grande adora, enaltece o teu nome, porque tu és digno de
toda honra, toda adoração. Receba esta noite, Pai, a nossa gratidão por esses 50 anos. E eu creio que muitas coisas virão, Pai, porque Tu és fiel para com o Teu Filho. Agora apresentamos, Senhor, todos os pedidos de oração. A irmã de virgem, que o Senhor guarde e proteja livre. Tu és o Deus que abençoa através desta oração. Visita aquela mulher, Pai, aonde quer que ela esteja, a família, a casa, e vai curando, libertando esta noite este povo que se encontra aqui, Senhor. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Este culto esta noite terá testemunho para a Tua glória. Deus, cure vidas esta noite, que aqui vieram para esse culto de gratidão a Ti, Senhor. Marca este culto, Senhor, com salvação, porque muitas pessoas estão nos assistindo através das redes sociais. Alcança essa vida, Deus, que está desiludida, depressiva, oprimida pelo diabo. Pai, agora liberta pelo poder da Tua palavra. Vai curando agora todos que se encontram no templo, aqueles que estão dentro, aqueles que estão fora, para que este culto seja marcado com libertação. Para que este culto seja marcado, Senhor, com milagres na Tua igreja, porque Tu és o Deus de milagres. Tu és aquele que operaste no passado, estás operando hoje e vai operar por toda a eternidade. Assim nós oramos esta noite com ações de graças em nome de Jesus. E a igreja diz: veja essas e outras mensagens aqui no canal e continue sendo abençoado pela palavra de Deus.